Olá, meus irmãos que estão chegando para assistir mais esse vídeo. Para os irmãos que ainda não conhecem esse canal, estamos aí para anunciar a verdade que as religiões ocultaram de todas as pessoas e que neste exato momento, meus irmãos, estou preparando mais esse vídeo, aonde o tema é sobre a justiça eterna do nosso Pai e a justiça que o Deus de Israel, o próprio diabo, fazia no passado com os seus seguidores, os falsos profetas. Então, meus irmãos, quando o Messias disse lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Então, meus irmãos, notem que o nosso Pai, o nosso Messias, o advogado, o nosso Pai, o juiz justo, eterno. E lá no tribunal, meus irmãos, vai ter o acusador, a qual o Messias mesmo falou quem é ele. Está na sua Bíblia. João capítulo 5, versículo 45. Vocês, judeus, que se justificam na lei de Moisés, vocês ficam aí, se baseando nas leis de Moisés, na famosa Torá. Naquele dia, Moisés é quem vai acusar vocês no tribunal. Está aí na sua Bíblia. Então, meus irmãos, Paulo também no livro de Atos, capítulo 17, versículo 30, ele advertiu mais uma vez, dizendo, no passado, o nosso Pai não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora ordena que todos, em todos os lugares, se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que ele enviou. E deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Lembre-se, meus irmãos, só há um acusador, Moisés. Ele quem vai acusar vocês diante do tribunal. Lembre-se, um tribunal, nosso Pai o juiz, o Messias, o nosso advogado, o intercessor, lembra? O Messias é o intercessor entre o Pai e os homens. Naquele grande dia, Moisés acusará vocês, porque Moisés foi quem criou a primeira religião, o primeiro templo de pedra, as leis de morte, foi Moisés que começou. Lembra? Quando o nosso Pai envia anjos para levar os mandamentos para Moisés. Moisés pega os mandamentos na mão, sabendo que não pode matar, que é contra o mandamento do nosso Pai. E naquele dia ele manda matar 3.500 pessoas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal do Messias, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do seu corpo, quer sejam boas, quer sejam más. 1 João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. E se, porém, alguém de vocês pecarem, nós temos um advogado junto do Pai, o Messias, o homem justo. Romanos capítulo 14, versículo 11. Portanto, você, porque julga o seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos nós compareceremos diante do tribunal do Pai. Porque está escrito, por mim mesmo prometi, diz o Pai, diante de mim todo joelho se dobrará, toda língua confessará que sou eu. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo ao Pai. No tribunal, o justo, lembra o Messias quando ele falou? Bem-aventurados sois vós quando tiver sede e fome de justiça, porque seremos fartos, meus irmãos, com essas injustiças que está acontecendo no mundo desde o princípio. Nosso Pai está vendo tudo. Então, meus irmãos,
Fica aí mais um vídeo para os irmãos aí que ainda não entenderam a mensagem verdadeira, o que o Messias veio trazer aqui nessa terra, o que lhe custou-lhe a vida para ensinar a verdade para todos nós. Porque os anjos caídos, os dominadores do mundo estão aí desde o princípio, enganando toda a humanidade, se passando de anjo de luz, enganando as pessoas desde o princípio, como Abraão, Isaac e Jacó. Moisés, né, o diabo fez morada eterna no corpo de Moisés. Muitos irmãos duvidam. Pegue a Bíblia e vê. Lembra aquela mulher adúltera lá que foi pega em adultério no ato? O que os judeus lhe disseram? O mestre, essa mulher foi pega em adultério no ato. E na lei que Moisés nos deu, tais mulheres devem ser apedrejadas até a morte. O que o Messias disse? Bom, já que vocês estão justificando que toda alma que pecar tem que morrer, então já que vocês não têm pecado, então atire a primeira pedra nela. Só que o Messias advertiu, mulher, vá e não peques mais. Faça o que o nosso Pai pede. Agrada o nosso Pai, faça a vontade dele. Assim vocês estarão livres, meus irmãos, do julgamento. Está chegando a hora, meus irmãos. E muitas pessoas ainda estão dormindo, ainda aí numa religião evangélica, católica, todas as religiões sem exceção. Mas as mais famosas que dominam o mundo é o cristianismo e o islamismo, que dominam toda a nação. E a besta vem vindo, meus irmãos. E o que vocês têm a fazer? Ou melhor, vocês já se prepararam para o casamento do noivo? Vocês já se limparam na palavra verdadeira do Pai, do Messias? Será mesmo que vocês estão prontos, meus irmãos? Porque o que está vindo aí é uma coisa muito terrível. O Messias disse, naqueles dias os homens desmaiarão de terror sobre modo do que se irá vindo sobre a face da terra. Meus irmãos, a tribulação não vai ser fácil. Você aí que encontra numa religião enganada, seguindo esses caminhos e preceitos de homens, meus irmãos, sai dela. Não é eu que estou pedindo, não. O nosso Pai, o Messias, diz lá em Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Sai da Babilônia. As religiões da terra, todas sem exceção. Se vocês não saírem, vocês vão ser cúmplices de todas as mortes de todos os enviados que nosso Pai enviou na terra. Desde o profeta, o primeiro, Adão, até os últimos, as duas testemunhas do Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos. E outro livro ainda foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo tudo que estava registrado nesses livros. Então, meus irmãos, analisem Moisés, a serpente, desde o princípio, ele criou mandamentos de morte. Desobedecendo o nosso Pai, que disse, não matarás. Amai o Pai, amai o seu próximo. Então, meus irmãos, fica aí mais um vídeo de alerta para os irmãos que estão ainda dentro dessas religiões criadas pelos seres celestiais aí caídos. E você que está ouvindo esse vídeo, às vezes alguém enviou esse vídeo para você, chegou até a sua mão, corra atrás da verdade, meus irmãos, porque o Messias disse, aqueles que têm sede da palavra verdadeira, do pão da vida, está aí, vai encontrar. Mas aquelas pessoas que ainda e que quiserem ficar nas religiões enganadas por esses anjos caídos que estão aí, desde o princípio, eles não são crianças, eles não estão para brincadeira, irão perecer. Porque está escrito, o nosso Pai reservou um dia para o nosso Pai é como 1000 anos. Um milênio, depois, agora que terminar a tribulação, vai ser o grande tribunal, o verdadeiro tribunal.
Então, meus irmãos, nós hoje que temos sede e fome da justiça, seremos saciados nesse grande dia. Então, meus irmãos, aqui embaixo do rodapé do vídeo estará passando aí o nome de alguns canais que eu indico. Desculpe aí se eu não lembrar de alguns canais, de alguns irmãos aí, que tem muitos canais aí que falam a verdade, sem hipocrisia, sem cobrar nada de ninguém, mas por amor a você e a todos os nossos irmãos que estão enganados. Então, meus irmãos, o nome dos vídeos vão estar aqui embaixo aqui do vídeo, tá bom? Dá uma olhadinha aí nos vídeos, retém aquilo que for bom, meus irmãos, e analisem, se limpem de verdade. Nasce de novo, mas nasce do Espírito do nosso Pai. Um forte abraço a todos os irmãos.